mais uma reflexão de caminhar na graça. Nossa vida faz sentido quando entendemos o seu propósito, quando entendemos a vontade de Deus, quando nos submetemos a essa vontade. É disto que trata todo o aspecto que a gente deve buscar na palavra de Deus, conhecer a vontade de Deus, entender o nosso propósito, entender o que Deus quer nos falar e nos ensinar por meio do Espírito e pelo que foi revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. E João, no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 19 a 21, diz assim: E é assim que o julgamento é feito. Deus mandou a luz ao mundo, mas as pessoas preferiram a escuridão, porque fazem o que é mal. Pois todos os que fazem o mal odeiam a luz e fogem dela, para que ninguém veja as coisas más que eles fazem. Mas os que vivem de acordo com a verdade procuram a luz a fim de que possa ser visto claramente que as suas ações são feitas de acordo com a vontade de Deus. Essa é a razão, ou seja, precisamos buscar o santificar do nosso proceder. Precisamos buscar a luz, o entendimento, a compreensão da vontade de Deus para vivermos segundo essa vontade. A questão da nossa vida se trata de um só processo, deixarmos de viver segundo a natureza humana, pois nascemos de novo, nascemos do Espírito. Fomos feitos filhos de Deus porque reconhecemos e nos submetemos a Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas. Tendo esse entendimento, ou seja, nós não podemos mais viver se queremos andar na vontade de Deus, sermos filhos da luz, sermos expressão de Deus e testemunharmos que somos filhos de Deus, precisamos andar na luz. Mas o que significa andar na luz? Significa que nós buscamos na palavra o conhecimento de Deus, a vontade de Deus, e ao entendermos essa vontade, nós nos submetemos. Deus não nos chama para uma religião, não nos chama para vivermos liturgias, práticas religiosas e nem obediência a mandamentos pura e simplesmente para alcançarmos alguma coisa, ou seja, o favor de Deus. Nós somos chamados para vivermos o reino de Deus na terra, para expressarmos Cristo através das nossas atitudes, das nossas palavras. Temos que amadurecer, precisamos amadurecer, mas como amadurecemos? Como deixamos de pensar como uma pessoa natural e passamos a viver como Cristo, a andar como Cristo? Precisamos entender que a nossa vida é calcada no fundamento da palavra, da oração e da fé. Tudo o que nós fazemos, ele é fundamentado na fé, ou seja, nas promessas de Deus. Por isso eu preciso conhecer as Escrituras, conhecer o que Deus fala. E através da oração eu busco essa vontade, busco esse querer, essa compreensão do desejo e da vontade de Deus para a minha vida. E à medida que vou conhecendo, eu deixo de praticar as obras da natureza humana e faço obras que revelam e expressam Cristo ao mundo. O propósito de Deus é que eu expresse o seu reino, revele as suas virtudes, manifeste o seu reino na terra. Isso é resultante de um compromisso pessoal de querer conhecer a vontade de Deus, conhecer o Senhor, compreender o seu desejo, sua vontade e viver segundo essa vontade, para que, sendo instrumento de justiça, possa revelar o Pai, testemunhar, ensinar as pessoas a viverem o reino de Deus na terra. Quando nós fazemos isso, nós amadurecemos, nós crescemos, nós ensinamos outras pessoas a viverem da mesma maneira. E quando cada um compromete com o Pai, com a sua vontade, com o seu querer, nós passamos por este processo de santificação, de santificar o nosso proceder, de agir segundo Cristo, de aproximarmos cada vez mais da luz, de expressarmos essa luz porque nós despimos da natureza humana e nos revestimos de Cristo, ou seja, das atitudes de Cristo, porque entendemos a obra que Ele realizou, porque entendemos que nascemos de novo e que somos filhos de Deus, porque entendemos que somos morada de Deus, o templo de Deus, e que não podemos viver
como vivíamos anteriormente, mas devemos expressar e revelar o nosso Deus. E aí nos nossos relacionamentos, ou seja, na maneira como nós vivemos uns com os outros e como nos relacionamos com as pessoas que não conhecem a Deus, nós vamos expressar e revelar Deus nas nossas relações. E nas nossas relações, nós glorificamos a Deus porque as obras que nós vamos fazer expressam o nosso Deus. Nós precisamos entender que temos que aproximar da luz, e a luz nós aproximamos através do conhecimento da palavra, através de uma vida de oração e de fundamentando todas as nossas ações naquilo que são as promessas de Deus, e não no que achamos, mas no que Ele fala, e isso é fé. E à medida que fazemos essa jornada, nós amadurecemos na fé e vivemos a vontade de Deus neste mundo, aproximando da luz, revelando a luz e revelando o reino de Deus, revelando o Pai, agindo como Cristo, porque nós expressamos o Pai ao mundo, tornamos o nosso Deus visível a todas as pessoas. Somos chamados para isso. Por isso, não tem outra maneira de viver. Quando nós não buscamos a luz, quando continuamos a viver segundo a nossa natureza humana, os nossos desejos e a nossa vontade, quer dizer que nós não amadurecemos, nós não crescemos, nós não entendemos o que Deus está querendo. Continuamos na nossa vida da mesma maneira. Isso quer dizer que nós continuamos a andar como crianças espirituais ou na ignorância do nosso conhecimento. Só que isso não pode ser em definitivo. Não pode ser para sempre, porque nós precisamos amadurecer, revelar o nosso Deus e entender que somos templo de Deus, a morada de Deus, e que não podemos viver no pecado, ou seja, segundo a natureza humana. Que a gente entenda e que possamos buscar não só o conhecimento da vontade de Deus, o conhecimento de Deus, pois é nisso que está a vida eterna. Que a gente entenda, compreenda que nós somos filhos de Deus. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Você acabou de ouvir uma reflexão de Caminhar na Graça. www.caminharnagraça.com. Acesse o site. Ouça as outras reflexões.